Olá, colegas fisioterapeutas, boa noite. Estamos ao vivo para mais um evento, os 5 passos para tratar de forma eficiente as hérnias de disco da coluna lombar. Sejam todos bem-vindos. Entre em sala de aula, comece a comentar como está som e imagem. Como sempre, nós vamos dar uns minutinhos aqui para que a sala, para que todos que têm interesse em assistir venham para a sala de aula, e enquanto isso nós vamos sabendo se vai ter som e imagem de qualidade. Por favor, comentem para mim. Primeira pergunta, vai ficar gravado? Estou perguntando aqui para a minha equipe também. Natália. Boa noite, Geise, Fabrício, Fabiana Volski. Som e imagem ótimos. Obrigado, que bom. Sejam bem-vindos, meus amigos. Como sempre, sou muito privilegiado por ter grandes colegas fisioterapeutas em sala de aula. Muito bem. Natália, eu acho que foi você que perguntou a respeito se vai ficar gravado. Vai ficar gravado de hoje para amanhã. A gente consegue disponibilizar nos grupos, sim, tá? Nós vamos tentar aqui. Ramon Leite, Andresa, Nelly, sejam bem-vindos. Joaquim, comentem, por favor, como é que está a participação de vocês. É a primeira vez que vocês estão aqui, já fizeram outros cursos, já fizeram cursos presenciais. Comentem. Boa noite. Vitória da Conquista. Daqui uns dias estaremos na região com o curso de RPG, Cristiane. Karine, Natália. Muito bem, que bom, Fabiana, muito top, acompanhando o senhor sempre, que bom. Agradeço a participação. Hoje, como o nosso tema mais requisitado, mais solicitado, é sobre avaliação e tratamento das hérnias de disco. Eu gostaria de, nesses 3 dias, falar a respeito de diagnóstico, o diagnóstico diferenciado da radiologia, o diagnóstico do exame clínico, uma classificação e como interferir de forma eficiente através de terapia manual, cinesioterapia, estabilização segmentar, nessas patologias que é tão temida por muitos e que tem uma evolução extremamente benigna. Joselma, boa noite. Cristiane, boa noite. Geis, Bahia está ligadinho. Que legal. Muito bem. Eu já tenho o curso de cervical e lombar. Amo. Que bom que tem aproveitado. Tem usado bastante o protocolo, Fabiana? Tomara que sim. Quando nós falamos de hérnia de disco, nós falamos de uma patologia que tem uma evolução, como eu estava dizendo, extremamente benigna, mas que nós, fisioterapeutas, conseguimos acelerar o processo e, se interferir no momento certo, impedir que o disco se degenere, que ele se torne insuficiente. Então, o propósito principal nosso, como profissionais que trata essa patologia, é preservar a qualidade funcional, sempre. Quanto mais precoce eu interferir, corrigir a mecânica causal, a lesão, eu preservo uma estrutura para uma longevidade saudável. Nós sempre falamos que o ser humano, estamos envelhecendo, cada ano que passa, a longevidade e expectativa de vida aumenta. E o que eu sempre gosto de deixar claro, que o nosso objetivo, fisioterapeuta, é preservar a qualidade de vida, não só nesse momento dos adultos jovens, que é o principal perfil da hérnia de disco lombar, mas quando ele estiver idoso, tem uma coluna saudável, tem um disco funcional, tem uma estrutura que permita que ele faça atividade, tanto atividade laboral quanto recreativa, passeio, qualquer coisa.
que adianta uma aposentadoria e a pessoa ficar na cadeira de roda ou ter dificuldade de fazer qualquer movimento. Então, a nossa função sempre é preservar a qualidade de vida. Vamos lá. Uso sempre seus protocolos e agradeço muito. Ajuda muito nos tratamentos. Uso os kits também. Que legal. Ilana, Piauí, Lucimari, boa noite. De Ilha Bela, Lucimari, deve ser isso, né? Barreiros, Pernambuco, Minas Gerais. Manda um abraço para Minas Gerais, Fernando. Seja bem-vindo, que bom que está aqui. Gisnan, Espírito Santo, BH, Brenda. Que legal, muito bem. É a primeira vez, Everton. Seja bem-vindo. Muito bem. Então, 5, 6 minutinhos aí, entrando em sala de aula. Deixa eu ver a nossa classificação aqui, se está tudo correto. Aos recados, estão me pedindo aqui. Se você perder sua conexão, se você tiver com dificuldade, clica aí num botãozinho vermelho que sempre está próximo da sua tela em reconectar. Não saia da sala de aula, porque daqui 20, 30 minutos esse link não acessa mais a sala de aula. Então, clique em reconectar. Se você tiver a oportunidade de ir para um computador, para uma rede de qualidade, para você ter qualidade de som e imagem também. Para aqueles que estiverem no canal do YouTube, assistindo pelo YouTube, se você puder vir aqui para o Webinar Jam, clicando, tem um botão que transfere, Luiz, do YouTube, vem direto para o Webinar Jam, porque aqui é interativo. No final dessa aula de hoje, assim como todos os dias, eu vou entrar aqui para tirar dúvida, para conversar com vocês, certo? Pronto. Nós teremos 3 dias de aula, cada dia tem já a programação, que vai passar todo aquele conteúdo que eu já expliquei para você. Eu sempre gosto de deixar claro que esse curso é um curso para fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia que trabalha com terapia manual, trabalha com tratamento dessas patologias que chega na clínica de fisioterapia. Eu até sei que tem outros profissionais que sempre assistem as lives, até mesmo pacientes portadores de lesão de disco, que está sofrendo hérnia de disco. Nessas lives, nós não avaliamos e nós não falamos a respeito de tratamento individual. Caso vocês tenham alguma dúvida, tenha aqui algum paciente, nós não vamos fazer avaliação pessoal e nem elaborar um tratamento à distância. Para isso, caso tenha algum paciente portador de hérnia de disco aqui, você deve procurar um profissional capacitado aí na sua cidade para que faça uma avaliação e interfira com um protocolo resolutivo. O que é protocolo resolutivo? Aquilo que seja eficaz na retirada do conflito, no tratamento da dor, na reorganização da postura, da mecânica causal, para devolver funções ideais que o indivíduo perdeu, certo? Eu vou, dentro de alguns momentos, começar a compartilhar meus slides. Quando eu estiver compartilhando os slides, eu não consigo ver as mensagens de vocês, então não adianta mandar pergunta enquanto eu estou com os slides abertos. Depois que eu fechar os slides, eu venho aqui, nós vamos levar a nossa modelo Flávia para a maca, para mostrar como faz a avaliação, como faz a interferência do conteúdo de hoje, tá? Não esqueça, são 3 dias, o certificado será emitido, enviado online para as pessoas que participarem os 3 dias. Então, esteja presente, venham para a sala de aula os 3 dias, cada dia concluindo um conteúdo, até que lá no final, na quarta-feira, a gente feche o raciocínio dessa conduta, dessa terapia. Tudo bem? Isabel, Campina Grande, seja bem-vindo. Alana, de São Paulo, capital, que legal. Vamos lá, eu vou compartilhar meus slides para a gente começar com o conteúdo.
e não perder muito tempo, porque o conteúdo é extremamente extenso. E eu realmente gostaria que, nesses 3 dias, vocês adquirissem um conhecimento, um conteúdo que pudesse ser prático já, útil na sua vida como fisioterapeuta. Alguns conceitos, obviamente, algum complemento naquilo que você já faz. Por isso, nós vamos ter 3 dias de aula bastante intensos, tá? Vamos lá, Renata, obrigado. Vamos compartilhar. Pronto, vamos lá. Os 5 passos eficazes para o tratamento das hérnias de disco. Curtam, postem, nós vamos repostar. Acesse nossas redes sociais, siga-nos no Instagram, José Lima, _online, José Lima, _físio. Aqui nesse perfil online, nós postamos com muita frequência conteúdos a respeito de coluna vertebral, de hérnia de disco. No José Lima, _físio, os cursos presenciais, aulas de pós-graduações, cursos de formação, congresso, eventos, e o nosso Telegram, José Lima Online, e o YouTube, José Lima Online. Siga-nos, por favor. Quando você postar alguma imagem aqui do curso, foto, alguma coisa, um print que você fez, me marque que eu recompartilho aí o seu conteúdo para mostrar a sua participação também no nosso evento. Muito bem. Eu quero começar falando um pouquinho a respeito da minha experiência como avaliação e tratamento das hérnias de disco. Hoje mesmo eu estive pensando, eu trabalho com diagnóstico através de radiologia, raio-x, tomografia e ressonância há 36 anos. E sempre com interesse de interpretar de forma correta, classificar e elaborar um conteúdo, um protocolo que seja realmente eficaz. Então, eu trabalhei pessoalmente durante 10 anos com radiologia, raio-x, tomografia, ressonância, mas hoje, como fisioterapeuta, há 30 anos, eu não trabalho mais com a radiologia, não faço mais os exames e o laudo e diagnóstico. Eu trabalho no tratamento dessas patologias. Mas, ainda assim, associo muito a radiologia na nossa forma de avaliar o paciente e classificar o paciente. É importante deixar claro que não é necessário um exame de imagem para você dar um diagnóstico de hérnia de disco. O diagnóstico de hérnia de disco é um exame clínico. A clínica é absoluta, mas a imagem, ela nos classifica, ela dá estágio dessa patologia. E quando eu consigo estagiar, eu consigo elaborar aquilo que é necessário para as várias fases e condições da hérnia de disco. Eu tenho que, por exemplo, classificar se uma hérnia é intra ou extraforaminal, se ela é de conteúdo ou é de continente, se ela é axial ou é radial. E tudo isso é possível nos exames de imagens. Então, há mais ou menos 36 anos eu trabalho com diagnóstico de imagem e há 30 anos que eu me formei como fisioterapeuta, eu tenho trabalhado com coluna vertebral, principalmente hérnias de disco. Tenho formação em osteopatia, quiropraxia, RPG, tenho algumas pós-graduações, sempre voltado para tratar as lesões do aparelho locomotor, e sou mestre em bioengenharia, onde a gente desenvolve esses sistemas, softwares, equipamentos, para coletar a estrutura, a imagem, sinais vitais e interferir de maneira eficaz. Vamos deixar claro de uma vez por todas, ninguém nunca sabe tudo a respeito de nada. Então, sempre a necessidade de estar estudando, de estar evoluindo, de estar crescendo, investigando. E o meu objetivo sempre é melhorar, para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Antes de tudo, acreditar na sua capacidade de tratar. Temos que saber que a hérnia de disco é uma patologia de evolução extremamente benigna,
mas somente com o diagnóstico preciso, com a classificação do comportamento e da fase da lesão do disco, vamos conseguir realizar uma intervenção que poderá impedir a sua progressão. Então, impedir a progressão é preservar a qualidade do disco. Entenda que, num dado momento, se eu não conseguir prevenir essa evolução, evitar essa evolução, o disco vai romper, vai extravasar, vai perder seu conteúdo de gel e vai perder sua capacidade, sua suficiência de ser um amortecedor. Então, é lógico que às vezes chega na clínica de fisioterapia o paciente que já tem uma lesão definitiva, uma lesão irreversível de hérnia de disco, o que não significa que ele terá dor característica da hérnia de disco para o resto da vida, não é isso. É que o disco deixou de ser suficiente. Essa lesão é irreversível. Acredite sempre que a sua interferência será capaz de resolver a maioria absoluta dos casos, mesmo que o tempo seja variável entre elas. Por que a gente diz a maioria absoluta? Porque a literatura é muito clara para nós. 90% ou um pouquinho mais de 90% das hérnias de disco tem tratamento conservador, tem uma resolutividade excelente com tratamento conservador. Não precisa ir para a cirurgia. Existe um percentual pequeno, obviamente, que tem lesão neurológica, tem síndrome da caldequina, tem outras complicações, esse sim precisa ir para a cirurgia. Mas é mais de 90% que não tem necessidade desse procedimento. E nós temos que entender, quase a totalidade absoluta das patologias de coluna, isso inclui hérnia de disco, vai chegar na mão da fisioterapia, vai chegar para nós. Infelizmente, ainda não somos o profissional de primeiro contato. Primeiro ele vai no neuro, depois ele vai no ortopedista, às vezes vai até outra especialidade, depois vem para a fisioterapia. Lógico que é crescente o número de pacientes que já vêm direto na clínica de fisioterapia. Nós temos que ter essa capacidade, nós temos que ser reconhecidos pela sociedade e pelos outros profissionais como profissionais de primeiro contato. Se 90% ou mais das hérnias de disco, das patologias de coluna, vão chegar na fisioterapia, por que ele já não vem direto na fisioterapia? Eu tenho uma crítica a fazer, uma autocrítica para a nossa profissão. Não conseguimos adquirir essa autonomia por falta de capacidade técnica, infelizmente. Não saber avaliar de forma criteriosa, não saber classificar e não saber as várias nuances do tratamento do paciente neurológico. Às vezes, nós, como fisioterapeutas clínicos, temos que interferir não só com cinesioterapia, mas com todos os recursos que a fisioterapia nos oferece, desde terapia neural, eletroterapia, qualquer recurso que eu puder usar, dry, bandagem, não importa, liberação miofascial, Yashman, eu devo usar como recursos para melhorar cada estágio que o paciente apresenta. Então, nós temos que ter formações, essas formações técnicas que vai nos habilitar a ser o profissional de primeiro contato. Avaliamos bem a hérnia de disco? Nós não podemos ser mecanicistas ao avaliar as hérnias de disco. Não podemos pensar que, porque definimos uma causa, avaliamos o indivíduo em todos os aspectos no universo causador dessa patologia tão frequente na clínica de fisioterapia. Então, entenda uma coisa, eu tenho que avaliar o meu paciente em todos os seus aspectos biopsicossocial. Nós sabemos que a principal causa de hérnia de disco é mecânica funcional, mas a influência do emocional, a influência da postura laboral, do que ele faz durante o dia, no seu trabalho, seu esporte, tem que ser levado em consideração sempre numa avaliação. Entendi que o meu paciente tem uma retificação de lordose e que ele permanece sentado por 8 horas por dia.
classifiquei como sendo essa a mecânica causal. Nós sabemos que 85% dos pacientes de hérnia de disco têm redução do grau de lordose, quando a hérnia é posterior. Nós temos que considerar que a hérnia pode ser em qualquer sentido e direção, mas a que é característica, que chega para nós com dor irradiada, ciatalgia, é a hérnia posterior. A fisioterapia trata bem a hérnia de disco? Não, infelizmente não. Por isso que tantos e tantos pacientes vão para a cirurgia, porque não teve resolutividade no protocolo que se foi aplicado. Entenda, não se trata hérnia de disco com eletroterapia, não se trata hérnia de disco com terapia manual de alta velocidade, osteopatia, quiropraxia. Não se trata hérnia de disco só com bandagem, com massagem. Se trata hérnia de disco com tudo isso. Então, entenda que, quando eu elaboro um protocolo para tratar hérnia de disco, o primeiro caminho é o diagnóstico e a classificação diferenciada. Depois, a aplicação de condutas terapêuticas. E a soma de condutas terapêuticas, com certeza, é o melhor recurso. A nossa caixa de ferramentas, ela tem que ter várias ferramentas, vários protocolos para a gente associar as várias fases para o paciente. Mas como não é assim, hoje, infelizmente, na maioria, o tratamento da hérnia de disco demora muito, tem custo extremamente elevado e raramente cura a causa da patologia. Por que eu digo isso? Porque a causa da patologia deve ser o nosso foco para tratar a hérnia de disco. Não ficar pensando somente no pinçamento, na compressão que o disco está fazendo na raiz, mas é por que esse disco foi para lá. Por que esse disco aumentou o seu diâmetro radial? Por que ele está fazendo compressão? Então, nós temos que entender qual é a mecânica, qual é a causa, de onde veio esse paciente, tá? O propósito dessa aula é simplificar e otimizar a forma de examinar e tratar as hérnias de disco. Usar o conhecimento baseado nas evidências científicas, na literatura e na prática clínica para um diagnóstico correto e a melhor conduta terapêutica. Restabelecer a funcionalidade da coluna. Quando falamos em tratamento fisioterapêutico, poucas vezes se leva em consideração as possíveis alterações primárias, sejam mecânicas ou emocionais. Quando eu falei ali atrás que fisioterapia custa caro e demora muito, eu não estou falando do preço do profissional que é eficaz e que cobra 150, 200, 300, 400 reais pelo seu atendimento. Eu não estou falando desse valor. Isso não é caro se ele for resolutivo. Quando eu falo que fisioterapia demora muito e é caro, é aquele indivíduo que não recebe o tratamento adequado, paga pouco, ou o convênio, o plano de saúde paga quase que absolutamente nada, e o paciente se arrasta por 3, 4 meses sem evoluir, sem melhorar, e acaba sendo submetido para a cirurgia. Esse tratamento custou caro. Caro em tempo, caro em prejuízo funcional que o paciente tem depois de uma cirurgia. Então, o que nós temos que entender? Quais são as alterações primárias, e se eu conseguir definir qual é a alteração primária que justificou aquela sobrecarga mecânica do disco, aí sim eu vou tratar meu paciente de forma correta. E tratar as causas é fundamental para preservar a qualidade das estruturas funcionais, estabilizar e promover a consciência postural e reprogramar os gestos de forma eficiente. Então, veja bem, gesto de forma eficiente, consciência postural, estabilização segmentar. Tudo isso favorece uma qualidade de vida, uma qualidade funcional, uma qualidade para a longevidade. Então, é em cima desse aspecto que nós vamos trabalhar. Em todas as hérnias de disco, a terapia manual, a cinesioterapia e a educação do paciente deve ser a base do nosso trabalho, pois só dessa forma conseguiremos retirar a causa primária do conflito
e estabilizar o segmento, devolvendo a capacidade física necessária para restabelecer a funcionalidade da coluna vertebral. Então, imagine a palavra coluna. É uma sequência de vértebras, uma em cima da outra, que não tem sustentação, se não tem uma mobilidade adequada, vai sobrecarregar mecanicamente o disco. O disco é a unidade funcional da coluna vertebral. O disco é a estrutura mais moldável que nós temos na coluna vertebral. Então, se o indivíduo altera a sua postura, seja uma escoliose, cifose, lordose, não importa, foi o disco que sofreu para fazer essas adaptações das curvas. Quando nós falamos de uma escoliose funcional, não uma escoliose idiopática, quem lateralizou foi a vértebra, inclinando para um lado ou para o outro, mas o disco é que sofre essas compressões. Numa retificação de lordose, é o disco que sofre as compressões. Então, nós temos que entender que a funcionalidade da coluna vertebral, ela faz necessária uma qualidade do disco intervertebral. Devemos considerar 3 possibilidades de investigação no atendimento do paciente que apresenta alguma alteração do disco vertebral: trauma, funcional e degenerativo. Lógico que nós podemos falar de uma condição emocional, que pode estar alterando a postura e a função, alterando o tônus muscular. Mas sempre nas linhas de investigação, eu preciso saber se o paciente tem um histórico de ter trauma, teve um acidente, queda, qualquer coisa que agrediu o disco. Se ele tem uma disfunção postural, seja ela estrutural ou seja ela funcional, e entender em que estágio dessa hérnia o paciente está. Já é degenerativo? Então, eu tenho que classificar dessa seguinte forma. Veja, uma listese ístmica, uma fratura do istmo, permite o deslizamento da vértebra e o desabamento dessa vértebra sobre a de baixo, obviamente comprimindo o disco que está nesse espaço. Isso causa lesão dessa estrutura. O disco é uma estrutura extremamente resistente. O papel dele na nossa fisiologia é sustentar a pressão entre vértebras, então ele suporta muito tempo. Mas até mesmo um disco, que é uma estrutura feita para isso, numa instabilidade, numa deformidade de corpo vertebral, nos traumas que fraturou a coluna vertebral, rompe disco com certeza. Então, nós temos que falar aqui das alterações das arquiteturas do corpo vertebral, da coluna vertebral, as instabilidades, as listeses, tanto a pseudolistese ou a listese ístmica, que é a verdadeira, com a fratura, todas elas vão comprometer o disco entre vértebras. As lesões funcionais. Então, veja, uma báscula de pelve, porque o indivíduo fez uma fratura da perna, tem uma perna mais curta que a outra, porque fez uma consolidação viciosa. Essa consolidação viciosa, quando ele fica em pé, faz uma báscula, porque uma perna é mais curta, que vai sofrer uma compensação pelo nosso sistema tônico-postural antigravitacional. Nós temos 3 leis de boa postura: equilíbrio, economia e antalgia. Não existe uma báscula de pelve, um flexo de joelho, um pé plano ou uma perna mais curta que não transfira essa influência para a coluna vertebral. A coluna vertebral, através de grupos musculares, as cadeias, vai sofrer as suas inclinações para que o indivíduo mantenha-se em equilíbrio, que é a lei da boa postura. Equilíbrio e economia. Ficar inclinado nessa direção custa muito caro para o sistema muscular. Então, nosso sistema tônico-postural estabiliza e alinha. E as lesões que vai causar as lesões funcionais do disco. Então, veja isso daqui, ó. Um disco saudável, hidratado, bonitinho, espaço preservado, canal medular livre, tudo uniforme. Veja esse disco que sofreu uma compressão, o quanto ele se projetou para trás, para dentro do canal medular. Veja essa projeção, o mesmo paciente aqui,
um corte transversal, eu vou olhar onde é que essa hérnia está localizada. Se vocês perceberem, eu já vou adiantar um processo aqui, ó. Esse disco ele ainda tem contorno, ó, ele ainda tem uma parede. Isso aqui é uma bolha, é como se fosse uma bolha viva. Ele não é extruso, ele não rompeu, não secou, não perdeu o seu conteúdo, mas ele deslocou o seu conteúdo numa direção. Então, ele não alterou o conteúdo, ele alterou o continente, a sua área, o seu contorno. Entendendo que no canal medular da coluna lombar é praticamente um vazio no final da cauda equina aqui, ó. Então, essa hérnia, ela não tem muito significado clínico, porque ela não comprime absolutamente nada aqui. E o forame direito e o forame esquerdo estão abertos. Então, muita gente traz para nós algumas classificações que vem na literatura que é assim: nem toda hérnia de disco dói, nem toda hérnia de disco dói, claro que não. Primeiro, que ela tem que estar comprimida alguma estrutura neural, uma raiz, a cauda equina, o ligamento longitudinal posterior, para provocar dor. O disco não dói, mas ele provoca dor se ele comprimir alguma estrutura que é sensível. Então, realmente, nem toda hérnia de disco dói. Mas o diagnóstico aqui desse paciente não é uma compressão de raiz, mas uma síndrome facetária. Porque quando o disco perde a sua espessura, ele aproxima uma vértebra da outra, que vai aproximar também a faceta uma da outra. E essa agressão facetária, essa agressão articular, vai gerar dor lombar. Ah, mas dor lombar não é dor de hérnia de disco. Claro que é. Dessa hérnia de disco aqui, por exemplo, a dor lombar. Não vai ter dor irradiada. E, por último, as 3 classificações: trauma, mecânica funcional e degenerativo. Observe, ó, todos esses processos de osteófito, essas deformidades, são calcificações de ligamentos, ligamento longitudinal anterior, fenômeno de vácuo, que é essa bolha de ar que está aqui nesses 2 discos totalmente destruídos. O disco que foi esmagado se projetou num determinado sentido, empurrando o ligamento e o ligamento fazendo a sua calcificação e seus osteófitos. Entender que osteófito, que é clássico de processo degenerativo, ele só acontece porque o disco que está aqui nesse espaço foi comprimido e deslocou, empurrando o ligamento. Esse empurrar do ligamento, esse projetar o ligamento, ele fez um bulge, uma projeção do ligamento, o ligamento vai calcificar nesse formato. Por isso, o apelido de bico de papagaio, que são essas proeminências ósseas de calcificação ligamentar. E veja esse outro paciente que tem um nódulo de Small, esse buraco no corpo vertebral que faz uma hérnia axial, mas também a projeção de hérnia, uma listese, um edema importante de corpo vertebral, várias deformidades, além do edema muscular. Ó. Perceba aqui, ó, um paciente jovem, ele tem que ter a musculatura preta, presente. Aqui tem um pouquinho de processo inflamatório por causa da síndrome facetária, mas a musculatura paravertebral, ó, ela está bem evidente aqui. Veja que desse lado tem um edema. Ó, todo esse volume aqui é um processo inflamatório facetário. Não é intraarticular, mas na musculatura paravertebral do lado direito. Veja que do lado esquerdo a musculatura é íntegra. Esse paciente aqui, ele tem insuficiência muscular. É uma lipossubstituição, é um edema, um processo inflamatório. Por tanta degeneração que tem na coluna, nos discos, a agressão vem para a articulação. Isso é processo degenerativo, significativo. Como é que é a epidemiologia? Predomina entre 30 e 40 anos, quando o núcleo ainda é gelatinoso e o indivíduo ainda trabalha, projeta, faz força, fica muito tempo sentado. Então, a estatística mostra para nós que a hérnia de disco é uma doença de adulto jovem, a hérnia propriamente dita. Se ele teve hérnia aos 30, 40, obviamente ele vai ter artrose aos 50, 60, naquele espaço onde ele perdeu a capacidade do disco de preservar. Então, veja,
Após 50, 60 anos, a osteoartrite é a principal causa de dor, não é mais a hérnia. E ele vai chegar com dor localizada, lombalgia, rigidez, perdeu a gelatina do gel e ele tem uma rigidez do ânulo fibroso. Então, se o indivíduo não teve hérnia quando tinha uma faixa etária de 30, 40 até 50 anos, depois dificilmente ele tem, porque o disco deixa de ser móvel ou ele diminui a sua mobilidade pela rigidez do ânulo fibroso, a diminuição do percentual de gel dentro do disco, ele diminui a sua projeção. E a projeção é exatamente isso daqui, ó. Vejam, uma projeção póstero-central, aqui do lado esquerdo, veja que o forame direito está livre e o esquerdo está comprimido. 4,8% dos homens e 2,5% das mulheres acima de 30 anos apresentarão ciatalgia pelo menos uma vez na vida. Então, veja que o percentual é relativamente alto, 4,8% dos homens. Hérnia de disco na lombar é 15 vezes mais frequente que na cervical. A mecânica, a sobrecarga, o peso e a postura prolongada. Lógico que existe hérnia de cervical com muita frequência também, principalmente pelo uso de equipamentos eletrônicos, permanência prolongada, cabeça fletida, cervical fletida, que faz incidência de hérnia na lombar, na cervical também. Mas veja aqui, ó, quase todos os pacientes, 85% deles, vai mostrar isso para nós, uma redução da curva da lordose quando a hérnia é póstero direito, esquerdo ou central, não importa. E essa aqui é a estatística, ó. Em torno de 30 a 40 é a maior incidência dentro da clínica de fisioterapia de paciente com hérnia de disco. Você vê que a partir de 20 anos de idade já tem uma incidência alta e vai diminuindo conforme vai envelhecendo. Hérnia de disco não é artrose, degeneração. Isso é uma estatística para classificar as hérnias agudas que comprimem raiz nervosa, tá? As lesões são mais comuns entre as vértebras L3, L4, L4, L5 e L5-S1. Quanto mais baixo, maior é a amplitude de movimento de flexo e extensão, sendo principalmente L4, L5, L5, S1 o maior gesto de flexo e extensão. E ela vai evoluir, como eu já disse, perdeu qualidade e integridade do anel, o núcleo do disco extravasou, a mecânica vai vir para cima da vértebra. É transferida. A insuficiência do disco transfere a mecânica para o osso. E o osso vai deformar, vai esclerosar, vai fazer todo o processo degenerativo. Perceba esse paciente com aproximação entre vértebras, aqui o fenômeno de vácuo de novo, ó, essa mancha preta, que é uma bolha de ar que tem dentro do disco, por um disco que perdeu sua capacidade funcional, ele agride, transfere para o osso, para a vértebra. E o osso, quando recebe uma mecânica de agressão, ele endurece, ele reforça, ela faz essa mancha branca que é a esclerose subcondral. E veja o tamanho dessa esclerose facetária pela mecânica de agressão que está acontecendo aqui. O que causa... Como é que a gente chegou na conclusão de disfunção de postura? Na disfunção, ao sofrer a pressão axial e entrar em sobrecarga, um dos compartimentos será agredido e produzirá o sintoma. Veja, se o indivíduo tiver uma retificação, as compressões anteriores geralmente são tratadas como hérnia devido à sintomatologia irradiada, característica de compressão de raiz nervosa. Então, veja esse texto, veja essa imagem. O paciente é retificado. Na retificação, a sobrecarga vem para o disco anterior, acontece um bocejo posterior, uma abertura, e o disco ele sempre vai deslocar para a pressão negativa. Como ele é uma bolsa de gel que tem como papel absorver e distribuir pressão, se você pressionou na frente, numa retificação, você apertou na frente, ele bocejou atrás, o disco vai se deslocar para trás,
fazendo exatamente essa imagem aqui. E esse aqui é que me dá a característica de dor irradiada, por isso ela é tratada como hérnia de disco. Quando o paciente tem uma hiperlordose, já as compressões posteriores são bem frequentes, causando dor localizada, principalmente na região posterolateral do segmento comprometido. Então, veja aqui, ó. Ele aumentou a lordose, perceba que o bocejo agora é anterior. Toda vez que eu tenho um bocejo, uma abertura anterior, o núcleo do disco vai se deslocar para essa abertura. Ele é uma bolsa de gel e se desloca para menor pressão, pressão negativa. E o que está acontecendo aqui? Uma imbricação, um fechamento, um cisalhamento das facetas que hiperexcita terminações nervosas articulares da cápsula articular e vai dar dor localizada. Então, ele tem dor principalmente localizada. É uma hérnia de disco? Claro que é, só que é uma hérnia anterior que não comprime raiz, não dá dor irradiada. Mas sempre que eu entender que o meu paciente tem uma disfunção postural, ou ele estará em sobrecarga no disco e na faceta. Em algum momento dos dois, ele vai relatar dor. Episódios de dor. A principal causa está associada a gestos, como abaixar-se e erguer um objeto, tentar ficar em pé após ter estado numa postura por tempo prolongado, ou realizar movimentos de inclinações repetidamente. Vou deixar claro aqui, não é abaixar e pegar peso que causa a hérnia de disco. Não é ficar sentado que causa a hérnia de disco. A nossa estrutura biomecânica, ela foi feita para fazer flexão de tronco, extensão de tronco, posso ficar sentado. O problema é o tempo, quantas vezes, por quanto tempo você faz isso. O disco, mesmo sendo uma estrutura extremamente resistente, ele vai rompendo gradativamente ânulo fibroso até que o núcleo se desloca, formando essa bolha, formando essa hérnia. Mas então não é um movimento de agachar e pegar peso que vai. Normalmente, o relato é durante um movimento desses, o que não significa que foi a causa da hérnia. Essa pode ter sido somente a gota. Hérnia de disco, ela é uma patologia de progresso lento, assintomático, por anos na vida da pessoa. Até que num determinado gesto, que não é grande coisa, ele pode ter abaixado para pegar um papel, o disco acabou de deslocar e pegou a raiz nervosa. Então, mas não foi aquele gesto especificamente que causou a hérnia. Ela vem se formando há muito tempo por hábitos, por permanência, por repetição. Toda hérnia discal é sintomática, eu já falei aqui, mas eu vou mostrar alguma literatura. 50% da população apresenta protusões ou herniações assintomáticas. Veja que a metade da população tem lesão de disco e se ela não comprime raiz nervosa, não comprime cauda equina, ela é assintomática como hérnia de disco. 56% dos assintomáticos apresentam diminuição da altura do disco e de uma ou mais protusões em 64% da amostra. Então, veja que esses trabalhos mostram profissionais, pesquisadores, que fizeram levantamento a respeito da presença de hérnia de disco, que nem sempre está relacionado com sintoma. 30% de uma amostra sem dor alguma apresentavam algum grau de herniação de disco. Portanto, nós não tratamos o exame de imagem, nós não tratamos a ressonância. Nós tratamos o paciente. O exame clínico é absoluto, os testes específicos, é isso que vai fazer você fechar um diagnóstico se a hérnia de disco é ou não responsável pelo sintoma do paciente. Disco não dói. Os discos possuem pouquíssimas terminações nervosas e pouca sensibilidade à pressão ou às lesões do ânulo fibroso. Então, veja, a maior parte do ânulo fibroso, do disco, ele é denervado. Então, ele não tem dor, não pode ter dor, não tem sensibilidade, não tem terminações nervosas para isso. O disco
como eu já falei, é uma estrutura que foi feita para receber pressão. Ela amortece a pressão entre as vértebras. E se ela fosse assim como outras estruturas inervadas, provocaria dor insuportável. Então, o disco, como a cartilagem, ela é denervada para suportar a mecânica de agressão e não reproduzir sintoma no paciente. Os discos não apresentam um aporte sanguíneo e, consequentemente, não tem como cicatrizar ou regenerar. Depois que o disco rompeu, extravasou, perdeu conteúdo, ele é uma bolsa rota, ele é uma bolsa que vaza. Ele não cicatriza, porque não tem aporte sanguíneo de nutriente necessário para fazer cicatrização. O que diz a literatura? A maioria das hérnias de discos serão assintomáticas e 75% delas se recupera espontaneamente em 6 meses. Eu gosto de dizer nesse slide aqui que a hérnia de disco sara sozinha. Nós já falamos isso. Ela é extremamente benigna, evolui bem. Mas nós temos que entender também que quando eu interfiro de forma correta, eu minimizo o sintoma, eu diminuo o prazo de recuperação e eu preservo a qualidade do disco. Então, esse é o grande diferencial. Eu esperar que um paciente sofra durante 6 meses para que a hérnia de disco dele se rompa e absorva é fora de propósito. Então, eu quero acelerar esse processo para 1 mês. Eu quero acelerar a qualidade funcional do meu paciente. Eu quero minimizar sintoma e sofrimento. E eu quero, acima de tudo, preservar a qualidade do disco para que ele, ainda como uma bolsa, volte a se colecionar, encher de líquido e volte a ter uma função de absorção. Essa é a diferença, tá? Pacientes com grandes lesões compressivas tendem a ter regressão espontânea e ótimos resultados com tratamento fisioterapêutico. Então, quanto maior a hérnia, mais rompida, mais extravasada, mais espontânea ela vai sarar. Porque imagine que aquele gel que saiu, ele vai sofrer fagocitose, ele vai drenar dentro do canal medular, ele vai deixar de ter a compressão na raiz. Ele evolui. Hérnia discal não contida pode ser tratada conservadoramente se o paciente tolerar a dor por 2 meses. Então, veja, isso aqui eu acabei de dizer para vocês. O tratamento conservador, ele minimiza sintoma, permite que o paciente consiga passar pelo prazo necessário para que o próprio corpo trate dele, que é a fagocitose, que é a diluição, que é a diminuição da compressão da raiz. Então, nós temos que propor para o paciente o prazo de reabilitação, de tratamento das hérnias de disco relacionado com cada condição. Entenda que um disco que é uma bolha viva, ela não vai ser reabsorvida, ela não sofre fagocitose, ela continua dentro do disco. Mas a que vazou, a que rompeu, extravasou, essa sim. Eu vou mostrar tudo isso para vocês até na quarta-feira, tá? Os resultados após 1 ano são similares para os grupos operados e não operados. Então, veja, tratamento conservador, preserva a qualidade estrutural do indivíduo, qualidade funcional, e tem, num prazo relativamente curto, o mesmo padrão do paciente que foi submetido à cirurgia. Restabelecer a postura e a funcionalidade da coluna. Com um curso extremamente benigno, o tratamento conservador é eficaz em 90% dos pacientes, dentro de 4 a 6 semanas, utilizando terapia manual, estabilização articular e condicionamento postural. Então, veja, eu posso manipular? Claro que eu posso manipular e vou mostrar o que eu devo fazer quando eu penso em manipulação de alta velocidade. Eu posso utilizar os recursos de tração, mesa de tração, cinto de tração, qualquer coisa que abra o espaço entre os discos. Eu posso usar programa de cinesioterapia ativo, passivo, assistido, mas eu sempre tenho que ir em direção à retirada do conflito e à consciência postural correta.
Então, recuperar a função e o condicionamento postural é a base do trabalho sempre. Eu posso começar passivamente aqui na tração, posso fazer manipulação de alta velocidade, mas se eu não fizer estabilização segmentar e correção postural, a mecânica causal daquele disco, L5, S1, vai para L4, L5 e assim por diante. E tem paciente que chega para nós que tem 4, 5 hérnias, porque tem um padrão postural que predispõe a essa lesão. Existe indicação cirúrgica? Claro que sim. Quando? Após 2 meses de tratamento, com todos os protocolos corretos e com alterações neurológicas importantes. Então, seu paciente está sendo submetido a todos os recursos, tração, manipulação, consciência postural, retirada de conflito, direcionamento preferencial e ainda assim ele tem sintoma neurológico. Síndrome da caldequina, alterações de esfíncter, parestesia em cela, ciatalgia persistente com teste neurológico positivo. Esse vai para a cirurgia. Esse é o paciente que, se a gente não conseguiu estimular a fagocitose, a drenagem, eu não consegui tirar através da terapia manual, do direcionamento do disco, o conflito em cima da raiz, se eu deixar, ele vai fazer secção isquêmica dessa raiz. Então, esse vai para a cirurgia. Quando não evoluiu bem e ainda assim não tem indicação cirúrgica. Porque às vezes a gente tem paciente que não está evoluindo bem, mas ainda assim não apresenta os sinais que tem indicação cirúrgica, por vários motivos. O que é? Considerar o aspecto emocional, se o paciente busca alguma compensação financeira, herança, litígio, aposentadoria por invalidez, esse paciente dificilmente sara. Se ele tem um objetivo com essa dor, com essa lesão, se ele tem um propósito, ele valoriza a dor, ele vai valorizar, ele tem um estado emocional alterado. Mas o perfil psicológico, depressão, histeria, conversão psicossomática, sensibilização e dor anormal a estímulos não intensos. Então, ele faz uma valorização do sintoma, mesmo que não seja um teste, por exemplo, de Laseg, qualquer outra coisa, ele faz um escândalo, que a dor aumentou muito, é alguma coisa assim. Correlacionar com a ressonância e a tomografia. Então, esse perfil de paciente que tem uma alteração emocional, ele tem que ser avaliado de forma diferenciada da necessidade cirúrgica ou não. Mesmo que ele fale assim, a minha dor não melhora, eu tenho dor. Tem dia que ele está bom, ele está emocionalmente bem, tem dia que ele está insuportável, a dor, mas pelo fator emocional. Quero que vocês comecem a classificar agora o comportamento do disco. O que é o comportamento do disco? São 4 condições que nós vamos classificar. Quanto à mecânica causal, quanto à direção, quanto à lesão, quanto à localização. Hoje, eu vou classificar 2 condições aqui, 2 itens dessa classificação, que nós vamos usar na avaliação, que daqui a pouco nós vamos começar a fazer. Qual é a mecânica causal? Nós fizemos uma análise de 313 pacientes que apresentavam dor localizada na lombar ou dor irradiada. E nós mensuramos o perfil da lombar dessas pessoas. E nós percebemos que o indivíduo que tem hérnia de disco, a ciatalgia, ele está retificado em 85% dos casos. Entenda a retificação que não é chegar de uma lordose lombar, que é de 41 a 49, não é ela estar em zero, ela está reduzida a lordose. Então, a redução da lordose justifica a compressão anterior no disco e o deslocamento do disco para trás. Por isso que ele vai ter dor irradiada, porque o deslocamento do disco para posterior pega ligamento longitudinal posterior, que é extremamente inervado, pega canal medular, caldequina, meninge, sacotecal e pega o foramen, que vai dar a clássica ciatalgia. Então, veja que 85% da ciatalgia está relacionado com retificação da lordose. Ao contrário,
Algias, que não posso deixar de caracterizar, que é também uma alteração de disco, ou pela aproximação axial, ou pela projeção do disco para frente, 88% das lombalgias estão relacionadas com a hiperlordose. Lembra do slide que eu mostrei agora há pouco? Uma hiperlordose faz uma imbricação facetária, que vai fazer uma compressão de terminação nervosa, o recorrente articular, e dá dor localizada na lombar. Então, por isso que ele, da hiperlordose, tem lombalgia. E da retificação, ele não encaixa a faceta, ele abre faceta, porque ele reduziu a lordose. Como se você estivesse sentado nesse momento, você tem uma lordose reduzida. E a sobrecarga é no disco. Nós chamamos isso de compartimento anterior e compartimento posterior. Então, veja esse padrão. O indivíduo retificado, ele tem uma mecânica de agressão no disco e o disco se projeta para trás. Ou o indivíduo lordosado, ele tem uma mecânica de agressão na faceta. Faceta, compartimento posterior. Disco, compartimento anterior. Compartimento anterior, dor irradiada, porque o disco pega a raiz. Aqui, o bocejo é anterior, o disco vai para frente. A faceta comprime uma contra a outra, gerando dor localizada. E é exatamente isso, ó, que eu gostaria que vocês entendessem. Uma hiperatividade de um paciente que tem um desequilíbrio de cadeia em queda para frente, os captores para alinhar essa pessoa traz ele de volta com a hiperatividade de cadeia posterior, a hiperatividade de cadeia posterior imbrica a faceta, abre o disco e o núcleo do disco se projeta para frente. Não é esse o perfil de paciente que chega com a dor clássica de hérnia de disco. O que chega com a dor clássica de hérnia de disco é esse aqui, ó, que tem uma retificação da lordose. Ele tem uma hiperatividade de cadeia anterior, ele flete a coluna. Veja, quando ele flete, ele é retificado, ele diminui o espaço anterior e aumenta o espaço bocejo posterior e o núcleo do disco vai se deslocar para trás, vai fazer compressão dessa raiz, por isso dá dor irradiada. Essa é a clássica alteração postural em 85% dos casos dos pacientes de hérnia de disco. E de que lado? Do lado que estiver uma abertura. Então, veja, uma escoliose, mesmo que eu classifique que é uma escoliosezinha funcional, é uma escoliose abaixo de 9 graus, não é classificado como patologia, mas ela é suficiente, por exemplo, para fazer um bocejo à esquerda e fechar imbricando à direita. Então, veja que todas as facetas do lado da cavidade estão em aproximação e do lado da convexidade em abertura. Essa abertura permite que o núcleo do disco se desloque para cá. Então, para que lado o paciente desenvolveu hérnia de disco? Para o lado direito ou esquerdo? Se você interpretar, você vai ver que o lado da báscula, o lado que é mais baixo, projeta em bocejo a abertura entre vértebras, que justifica a compressão da raiz nervosa. Então, nós vamos classificar isso, ó, a tridimensionalidade das patologias. Veja, o indivíduo retificado, o núcleo desloca para trás e para o lado da convexidade, não para o lado da concavidade. Então, se eu tivesse essa soma aqui no meu paciente, olhei ele no perfil, é retificado. Olhei ele de frente, ele tem uma escoliose, ele vai desenvolver uma hérnia posterior esquerda, porque é o do lado esquerdo que ele tem um bocejo. Agora, se o meu paciente fosse assim, uma hiperlordose, o núcleo do disco se desloca para frente. O que acontece é uma imbricação facetária. Essa imbricação facetária, ela é maior do lado da concavidade, no lado direito desse paciente. Então, ele vai desenvolver uma hérnia anterior, que não tem significado clínico como hérnia, mas vai desenvolver uma síndrome facetária. Veja a compressão que acontece na faceta direita e posterior, diferente dessa que a faceta abre. Essa é a mecânica causal. Então, eu tenho que entender, olhando para o meu paciente, qual é a disfunção que ele tem de antirretroversão, báscula
pelve, inclinação, para elaborar alguma conduta para tirar essa mecânica causal, para direcionar o disco para outro lado, para tirar do conflito. E considerar se ela é uma hérnia. Veja, nós temos que classificar dois tipos de hérnia. Hérnia axial, que são as hérnias que entram para dentro do corpo vertebral, que é essa daqui, ó, uma vértebra limbo, ou hérnia de Small, que é um defeito congênito no corpo vertebral, que o disco entrou aqui. Então, essas duas hérnias, que são as hérnias axiais, elas não provocam dor irradiada, porque ela não desloca comprimindo medula ou comprimindo raiz. Ela aproxima uma vértebra da outra. E toda aproximação entre vértebras caracteriza inflamação facetária, agressão articular, vai dar dor localizada. Ou as hérnias radiais, essa sim, esse é o nosso foco de estudo. Ela é uma radial posterior, essa radial posterior está comprimindo o canal medular, comprimindo o tecido neural, comprimindo a medula e vai justificar toda a sintomatologia neurológica que o paciente apresenta. A dor referida no trajeto do ciático, porque de um dos lados ele fez uma compressão, ou direito ou esquerdo, ou póstero central. Então, essa aqui é a hérnia que nós temos que buscar o tratamento. E o que é que eu devo fazer? Primeiro, converse com seu paciente, escute seu paciente. O que você faz na sua rotina diária? Ah, eu trabalho disso, eu faço aquilo, eu fico sentado o dia inteiro, eu carrego muito peso, não faço atividade física nenhuma, não tenho... E assim por diante. Quanto tempo você tem dor? Onde é a dor? Então, ele vai te falar assim, ó, a dor começou há mais ou menos 15 dias. Ela é bem aqui, ó, no meu quadril, bem na bunda, e irradia para a perna, no trajeto que pode chegar até a panturrilha, até atrás da coxa e assim por diante. Então, você vai localizar, é localizada ou tem radiação para alguma região? Qual região? Você vai classificar qual é o dermátomo correspondente através dos níveis L4, L5, L5, S1 e assim por diante. Qual é a intensidade da sua dor? Tem algum movimento ou algum momento que os sintomas aumentam? A maioria dos pacientes chega para nós e ele vai falar assim, ó, eu não consigo fletir. Fletir, ela zegue. Ele não consegue flexionar. Porque aumenta o conflito. Se eu tentar ficar sentado, minha dor aumenta. 85% dos casos está relacionado com esse perfil. Então, você tem que classificar qual é o comportamento desse disco. Qual é a manobra, qual é o movimento que melhora? Ah, eu melhoro quando eu estendo. Quando eu inclino para a direita, não dói nada. Quando eu inclino para a esquerda, dói muito para o meu lado direito. E assim por diante. Então, classificar o comportamento dos sintomas. E aí vamos, então, como nós estamos falando dos 5 passos, para o primeiro passo, exame clínico, estático e dinâmico. O que é o exame estático? Eu olhar para o meu paciente de frente e de lado, ou de costa e de lado, para classificar se ele tem a mecânica causal. Qual é a mecânica causal? Uma leve báscula fazendo um bocejo para o lado da hérnia, ou uma retificação permitindo que o núcleo do disco se deslocasse para frente. Qual é o perfil postural que esse paciente apresenta? E eu sempre tenho que ter pelo menos 2 visões. Nessas 2 visões, eu vou classificar exatamente isso. Ó. Ele tem lordose ou é retificado? Ele tem inclinação para a direita ou para a esquerda? Lógico que sem ver o raio-x, eu consigo classificar olhando pontos anatômicos. Quais são os pontos de referência? Espinha ilíaca anterosuperior e póstero superior. Me dá um nível, se ele tem esse desnível. E olhando o perfil deles para saber se ele tem antiversão ou retroversão. Classifico desde o pé. Tem pé plano, tem flexo de joelho. Essa báscula de pelve que ele tem, ela é real porque é uma perna mais curta ou ela é aparente porque tem um flexo de joelho e um pé plano? Eu tenho que classificar
de onde vem o captor assimétrico que justifica essa compensação que o paciente apresenta lá na pelve sendo transferido para a lombar. Então, sempre vou ter que considerar isso. Vou corrigir isso daqui a pouco. Lá na frente, esse deve ser o meu foco, a correção postural. Por enquanto, eu quero entender quais são as manobras que eu devo fazer para a retirada do conflito. Por exemplo, esse paciente tem uma báscula de pelve para a esquerda, eu estou olhando ele de costa. Obviamente, o disco dele vai se deslocar para a esquerda, se ele tiver uma retificação para a esquerda, para trás. Eu vou ter que tirar essa postura, vou ter que fazer manobra que vai contra essa mecânica causal. E quais são os músculos? Vejam, o psoas é o principal músculo de um desvio látero-lateral. Ele é a base que tracionou a coluna lombar para o lado do encurtamento, para o lado do desvio. Depois, o quadrado lombar e o piriforme, que são músculos que sempre estarão envolvidos num padrão de hérnia de disco clássica. Quadrado lombar do lado da concavidade, psoas e piriforme do lado da convexidade da lombar, do lado da báscula da pelve. E os testes dinâmicos, que vocês vão entender aqui como sendo os quadrantes de movimentos. Quadrantes de diagonal e rotacional. Ou a estrela de Maine, que é essa estrela aqui, ó. Flexão dói, extensão dói, inclinação para a direita, inclinação para a esquerda, rotação para a direita, rotação para a esquerda. Então, a gente desenha quais são os movimentos que o paciente apresenta dor. Então, se eu sei que a hérnia de disco tem uma predisposição para ser posterior e na retificação, no movimento de flexão ela vai aumentar a dor, no movimento de extensão ela vai diminuir, e assim por diante. Se a hérnia é para o lado direito, toda vez que eu abrir o lado direito, eu vou aumentar ainda mais a pressão do disco para o lado direito. Ele vai aumentar a compressão e vai dar dor irradiada, e assim por diante. Veja, um movimento rotacional, um giro descendente, ela começou a girar da cabeça, tronco, até chegar na lombar. Esse giro foi para a esquerda. O giro descendente abre o mesmo lado do movimento. Então, está abrindo o lado esquerdo dela. Aqui, girou para a direita, está fazendo uma abertura facetária do lado direito. Entenda, teste de disco testa o conflito. E o conflito do disco, em 85% dos casos, é quando você abre. Você testa o disco abrindo o disco, abrindo a hérnia, e você aumenta. Veja, classifiquei, ela está projetada, ela é póstero-esquerda, dá dor esquerda. Toda vez que eu fletio o paciente, essa hérnia aumenta para cima da raiz e vai me dar dor irradiada. Definir quais são os movimentos através dos testes. Extensão, lateralização, rotação oposta. Isso testa faceta. Flexão, lateralização oposta e rotação para o mesmo lado. Isso testa disco. Então, veja que é uma tabela extremamente simples que mostra quais são os movimentos que avalia o disco. Toda vez que eu aumentar a projeção do disco para cima da raiz. Por exemplo, se ele tem uma dor esquerda, quando eu lateralizar para a direita, eu vou aumentar a dor esquerda, porque o disco vai se deslocar para a esquerda. Quando ele tem uma dor esquerda, se eu rodar para a esquerda, lembra que a rotação para a esquerda abre o lado esquerdo. E a flexão abre posterior. Então, veja que os testes vai me dar, a partir daqui, o contrateste, que são os tratamentos. Então, se eu fiz flexão, ele aumentou a dor, eu vou elaborar um protocolo que tenha extensão, assim como quase todos os protocolos que tratam a hérnia de disco caracteriza tratar a hérnia de disco com uma extensão da lombar. E assim por diante, lateralização, rotação, certo? Pronto. E aí, depois de testar, classificar, eu começo a desativar, que são os movimentos baseados no gesto que deu a dor, eu vou para o movimento contrário.
Se na flexão doeu, eu vou para a extensão como conduta terapêutica. Se na inclinação direita doeu, eu vou para a inclinação esquerda e assim por diante, nas rotações. Muito bem. E a primeira fase do tratamento, que eu coloquei aqui como terceiro passo, porque o segundo passo nós vamos falar amanhã, é radiologia. Hoje eu quero falar aqui de inibição tônica, alguns músculos que são importantes que estarão contraturados, que eu preciso desativar antes mesmo de levar para a postura de retirada de conflito. Então, desativa os grupos musculares, desativa o psoas, desativa o piriforme, desativa o quadrado lombar, depois entra nas manobras de direcionamento do disco, o direcionamento preferencial, tá? Então, agora nós vamos fechar os slides e vamos para a prática com a Flávia. Antes de eu fechar os slides, vamos lá. Compartilhe as suas postagens. José Lima _online, José Lima _físio, as nossos Instagrams. Siga José Lima Online Telegram, José Lima Online YouTube. Vou fechar. Muito bem, estamos de volta. Está travando muito? Vamos tentar deixar a aula disponível, sim, para quem está com dificuldade de assistir. Mas não perca a oportunidade de ficar online hoje para a gente poder tirar as dúvidas até o final. Tem gente comentando, muito esclarecedora, show, que bom. Então, ó, daqui a pouco eu volto aqui para conseguir ler vocês, só que agora eu quero mostrar na prática a sequência de avaliação, os testes, levar na maca para fazer algumas manobras, tá? Então, para a maioria das pessoas, aqui está tudo normal. Talvez algumas pessoas que comentaram aí que estava falhando, pode ser sua conexão, tá? Então, vamos lá. Euvânia e a protusão. Nós vamos classificar, a partir de amanhã, nos exames de imagens, essa diferença de protusão, extrusão, bulging, tudo isso amanhã. Quem fez a pergunta aqui, protrusão. A Euvânia. Até amanhã você vai ficar sabendo, tá? Que vai ser a nossa classificação. Então, eu vou levantar, vou sair da frente, vou sentar aqui do lado da Flávia, para a gente começar a tratar. Por enquanto, é a Flávia. Essa é a Flávia, tá? Para apresentar para vocês. Brincadeira, gente. Essa é a Flávia, a nossa modelo MOR, que sempre está aqui no sofrimento. Então, veja. Nosso paciente chegou aqui, eu já conversei com ele, sentei, perguntei como é que é a sua dor, qual é o perfil, que hora que você tem dor, quando não tem. Só depois que eu avaliar o paciente dessa forma, verbalmente, entender qual é o seu estilo de vida, o seu comportamento psicofísico, aí eu vou para o físico. E é sempre às vistas. Então, frente, costa e lado, eu vou confirmar se o paciente tem alguma báscula. Eu vou ficar do lado de cá. Eu preciso que se abaixe um pouco aqui, tá? Vou pegar pontos de referência da Flávia, tá? Então, vamos lá. Pode relaxar o braço, deixa solto. Ainda é uma investigação estática. Eu, na prática clínica, não uso marcador para marcar pontos de referência. Eu uso a mão
para encontrar pontos de referência. E eu sei exatamente onde é que está o ponto de referência e já vou fazendo a minha análise. Aqui, para efeito de treino do entendimento de vocês, eu vou marcar espinha ilíaca póstera superior, espinha ilíaca póstera superior, espinha ilíaca póstera superior, direita e esquerda. Veja, se vocês observarem, eu corrigir aqui, que eu estou de lado, estou marcando. Tira um pouquinho só aqui. Só para eu conseguir marcar, tá? Agora. Pronto. Então, veja. Se vocês observarem, eu tenho uma espinha ilíaca do lado esquerdo, imediatamente mais baixa do que do lado direito. O ponto aqui me dá uma referência de que tem uma báscula de pelve para a esquerda. Eu vou exagerar essa báscula para que vocês entendam isso. Ela flete o joelho e eu tenho, então, uma inclinação. Veja que toda inclinação de báscula, ela me dá uma prega assimétrica. Ela faz uma leve escoliose. Eu exagerei, pode voltar a perna, para que vocês entendessem isso, mas na análise aqui da Flávia, ela tem esse ponto mais baixo que o direito, esquerdo mais baixo que o direito. Eu quero confirmar se isso realmente é uma báscula. Então, entendam, eu estou marcando esse ponto aqui. Então, ela está nessa condição, lado esquerdo mais baixo que o direito. Ninguém anda inclinado, vai sofrer uma compensação, vai sofrer uma leve inclinação para lá. Tá. Só que eu preciso saber se esse ponto é mais baixo que esse, também na frente, para caracterizar uma báscula real. Porque, às vezes, o paciente pode ter uma dissociação de ilíaco e não ser uma perna curta. A perna curta, ela pode ser, nesse caso, nós estamos explicando curta, porque é uma báscula. Ela pode ser um pé plano assimétrico, faz o pé plano assimétrico, dobra para dentro, aí. Pé plano assimétrico, um flexo de joelho assimétrico que transferiu para a pelve. Ela não tem uma perna real curta, mas ela tem um vício postural. O vício postural do pé, do joelho, chegou até a pelve. Fez uma báscula? Perfeito. Vira de frente para mim, por favor. Deixa eu marcar o pontinho na frente. Vira de frente para a plateia. Então, veja, eu confirmei o lado esquerdo dela, na espinha ilíaca superior, também é mais baixo do lado esquerdo. Então, eu fiz essa palpação, o lado esquerdo dela está mais baixo. Então, isso realmente é uma báscula. E toda vez que ela tem uma báscula, ela faz essa inclinação, veja que tem um bocejo de um lado e que permite que o núcleo do disco se desloque para o lado do bocejo. No caso dela, para o lado esquerdo. O que ela chegaria de sintoma? Uma dor irradiada, uma parestesia, uma ciatalgia do lado esquerdo. O que aconteceu aqui? Vira de costas, por favor. Agora eu vou... Um pouquinho atrás. Pronto. Abaixa essa perna. Sua perna. Vocês entendem que quando eu faço essa báscula aumentada, existe uma abertura, um bocejo aqui e um fechamento aqui. E é nessa abertura que o núcleo do disco vai se deslocar nesse sentido. Por isso, 85% das hérnias de disco estará presente do lado mais baixo
da pelve, porque ela não ficaria nessa posição, a perna é mais curta, o corpo, através do sistema tônico postural, faz uma compensação, fazendo o bocejo para cá. Esse bocejo, que desloca o disco para cá, pode deslocar o disco para a esquerda, para frente, ou esquerda para trás. Depende do que eu tenho no perfil. Se eu sei que ela foi para a esquerda, ela foi para a esquerda para trás, ela é retificada. Ela foi para a esquerda para frente, ela é lordosada. Então, depois de examinar e entender a báscula de pelve, nós vamos entender a vista de perfil. Só tira o braço aqui um pouquinho só. Uma retroversão pélvica. Pronto. A espinha ilíaca anterior e a espinha ilíaca posterior tem um nível, uma diferença de 3 dedos do paciente em relação à espinha ilíaca anterior-superior. Num dos slides que eu mostrei ali para vocês, de retro e antiversão, existe isso na literatura, em todo lugar, que mostra qual é a diferença da espinha ilíaca posterior-superior para a espinha ilíaca anterior-superior. 3 dedos do paciente a partir da de trás, eu tenho nível, deveria ter nível. Então, se ela está em retroversão, isso, a espinha ilíaca anterior estará mais alta do que o ponto que eu encontrei aqui atrás. Ou, ao contrário, faz antiversão, a espinha ilíaca anterior estará mais baixa do que esse ponto que eu encontrei aqui atrás. E o que a gente percebe na prática clínica da fisioterapia? Que os pacientes com hérnia de disco estão nessa condição de retroversão em 85% dos casos. Portanto, homens têm muito mais frequência nas hérnias de disco por esse padrão. Ele tem uma redução de lordose quando a gente compara com as mulheres. A mulher que tem uma pelve mais larga, normalmente ela tem uma inclinação de fêmur que faz uma antiversão pélvica. Então, a lordose, o grau de lordose nas mulheres sempre é maior. Veja, lógico que lordose é variável, de 41 a 49. E se ela está em 41 ou em 49, ela não está nem hiper nem hipo. Mas nesse padrão de 41 para baixo, o disco está sofrendo uma mecânica lá. Então, o disco está sofrendo uma compressão anterior, então ele está jogando para trás, no caso dela, para a esquerda. Então, veja, isso aqui é uma hérnia posterior, porque está pegando a raiz, porque esse paciente tem um padrão de retificação, o núcleo do disco se deslocou para trás e pegou a raiz. Pegou para posterior, nesse caso aqui do lado direito, lógico, nós estamos usando a Flávia, que tem uma báscula à esquerda, veja que ela vai fazer uma inclinação, permitindo póstero esquerda. Por isso, tem uma mecânica de lesão. Veja. Entendi qual é a báscula da pelve, vi que ela tem o pé esquerdo plano e vi que ela tem o joelho esquerdo levemente fletido. Nada patológico, nada que me preocupe demais, mas se eu entender que meio centímetro de desabamento do pé, meio centímetro de flexão de joelho e meio centímetro de diferença real de perna, que individualmente nenhum tem significado, ela tem uma báscula de 1,5. E essa báscula de 1,5, sim, direciona o disco para a esquerda, porque ela faz o bocejo esquerdo. Isso é estatístico, é mensurável. Entendi. Ela tem uma dor irradiada para a esquerda, eu vou para os testes. Qual é o primeiro teste? Movimento de flexão. Se vocês lembrarem da literatura, nós temos o Lazzeri como um teste clássico, onde eu aumento a tensão do ciático, levantando a perna do paciente e aumentando o conflito no disco. Isso aqui é o mesmo que o Lazzeri em pé. Mesmo que o Lazzeri deitado, é como se fosse o Lazzeri em pé. Toda vez que eu faço isso, ó, eu estou distendendo a fibra do nervo, que não é elástico, ele é um cordão rígido. Então, eu estou aumentando essa tensão
e, ao mesmo tempo, aumentando a compressão do disco na frente, o que faz com que ele se desloque ainda mais. Por isso que o LASEG é positivo e que a maioria dos pacientes com hérnia de disco não consegue fazer esse gesto de flexão, porque ele aumenta o conflito. Vira de costas um pouquinho aqui, vai lá. Flex, só um pouquinho. Pronto. Então, imagine que o disco está sendo deslocado para trás e ele vem para a esquerda, pegou o ciático esquerdo e vai reproduzir dor. Bom, esse mesmo paciente, normalmente, quando a gente faz a extensão dele, ele fala, não aumenta a minha dor. Não significa que diminui, não é isso. Mas não aumenta. E muitas vezes diminui. Mas o teste não está caracterizado em diminuir a dor. Está caracterizado em não exacerbar a dor. Porque a flexão, ela exacerba a dor, porque aumenta a compressão. A extensão, ele, em muitos casos, diminui a dor, mas ele não aumenta a dor em nenhum caso. Se a hérnia for posterior, entenda isso. Então, estendi. Então, primeiro teste de quadrantes, flexo e extensão. Na flexão, ele reproduz a dor irradiada, porque eu aumentei o conflito. Na extensão, não aumenta a dor irradiada. Vira de costa todo mundo. Pronto. Vou inclinar. A inclinação para a direita. Veja o que eu fiz aqui. Aumentei ainda mais o bocejo. No aumento do bocejo, projetei o disco contra a raiz, ela vai aumentar a dor irradiada. Lembra que naquela tabela, a inclinação oposta é um teste positivo para a hérnia de disco. A inclinação para o mesmo lado não reproduz dor irradiada, porque eu estou aliviando a pressão do lado oposto e o disco se desloca para lá. Não desloca para cima da raiz mais ainda. Então, ele, inclinação para o mesmo lado, não reproduz dor. Inclinação para o lado oposto da hérnia esquerda, reproduz dor. E o terceiro movimento, que é o movimento de rotação. Veja, ela vai rodar para a esquerda. Só tira o seu braço aqui um pouquinho. Aí. Ela vai rodar para a esquerda. Quando ela gira para a esquerda, esse giro descendente abre o lado esquerdo. Então, imagine que a faceta... Vamos pegar a vértebra. Pode voltar ao normal, Flávio, só para você não ficar... Eu vou pedir para ela girar para a esquerda. Fiquem olhando esse espaço aqui. Ó. Quando ela gira o tronco para a esquerda, a faceta se abre. Essa abertura facetária, esse bocejo, aumenta o espaço para o disco se deslocar para cá. E esse espaço aumentado aumenta a hérnia de disco. Então, veja que teste de hérnia de disco é sempre quando eu aumento o espaço. Inclinei para a direita, o disco vem para cima da raiz. Rodei para a esquerda, o disco esquerdo vem para cima da raiz. Fleti, o disco vem para cima da raiz. Por isso, esses três testes são os testes positivos. Veja. Rodei. Um giro forçado. Estou aumentando a projeção da hérnia para lá. E eu não preciso, como teste clínico, como examinador, ficar reproduzindo o sintoma do paciente o tempo todo. Não é isso. Se eu fizer isso aqui, ele fala assim, ó, já dói, já irradiou, o teste já está definido, parei. O comportamento do disco, vocês vão ver amanhã e depois, que existe uma localização do disco que muda um pouco esse comportamento clássico. Eu vou explicar para vocês. Mas esse aqui é o comportamento clássico dos discos. Disco se testa na abertura e trata no fechamento. Então, se eu reproduzir para lá aumentou a dor, eu vou fazer um movimento para cá, lá quando eu tiver na conduta de terapia de direcionamento do disco. Se eu fletir, ela reproduziu a dor, eu vou estender, porque o movimento de extensão desloca o disco para frente, ele sai da raiz e ele alivia sintoma. Sempre que eu considerar os grupos musculares, uma ciatalgia à esquerda, eu terei uma báscula à esquerda. Dobra a perna, pronto. Toda báscula à esquerda significa
que o psoas que sai aqui das vértebras, que vai lá no trocânter menor, estará curto do lado da inclinação. Inclinou para cá. Veio. O psoas encurtou desse lado aqui, ó, do lado que aproximou. O corpo, através do sistema tônico postural, puxa de volta. Quadrado lombar, transverso, oblíquo, intertransversário, transverso espinhoso, do lado da cavidade. Então, se nós entendermos qual é o segundo grupo muscular curto, será isso aqui, a musculatura paravertebral, intertransversário, transverso espinhoso, curto laminar, quadrado, oblíquo, tudo desse lado estará curto. Então, eu tenho psoas curto do lado da hérnia, quadrado lombar curto do lado inverso da hérnia. E o piriforme, que é um músculo que estabiliza o quadril e que, se ele tiver perpétuo encurtado, ele altera a mecânica lombar, estará curto do lado do psoas, do lado do psoas, do lado da hérnia de disco. Então, veja, eu interpretei aqui, né, nesses testes, nessa avaliação dos testes, quais são os grupos musculares que eu tenho que desativar primeiro e qual é a postura de direcionamento que eu devo fazer para esse disco. Hoje, agora, nesse momento, eu quero mostrar, além dos testes específicos, como desativar esses grupos musculares. Vou mudar de lugar ainda mais. Acho que todo mundo enxerga, todo mundo enxerga. Qual é o seu psoas curto? É o esquerdo. Então, pronto. Para tratar a hérnia de disco, eu sempre estarei do lado da hérnia, não do lado contrário da hérnia. Veja, a hérnia dela é esquerda, eu estou aqui do lado esquerdo. Ela tem o psoas curto. Para acessar o psoas, não é fácil. O psoas está mais fundo do que a metade da pessoa. Então, às vezes, dependendo do volume abdominal, é impossível a gente acessar psoas. Eu tenho que alongar, eu tenho que desativar psoas de alguma forma, tá? Primeira coisa, eu vou fazer uma inibição da musculatura abdominal anterior. Dobra as duas pernas. Veja, o paciente foi colocado na maca com ajuda, às vezes ele está com muita dor, chegou. Eu posso colocar um travesseiro para pôr conforto no paciente, porque eu quero a desativação da parede abdominal anterior. Vou fazer um movimento de inibição. É uma inibição tônica, não é uma massagem, não é drenagem, ela não tem especificidade. É só para inibir a parede abdominal, inibir o reto, porque às vezes você coloca a mão na barriga do paciente, ele entra em espasmo, ele entra em contração, e não deixa você acessar o psoas. Eu coloquei nos slides ali dois modelos, duas posturas de alongamento de psoas. E eu sempre gosto de utilizar uma onde eu tiro o volume abdominal para que eu consiga acessar. Imagine que aqui, ó, entre cicatriz umbilical, espinha ilíaca, cicatriz umbilical, espinha ilíaca. É no meio desse caminho que eu acesso o psoas. Eu tenho que entrar em gordura, músculo, fáscia, intestino. Existe um monte de tecido aqui. Vira de frente para lá. Se eu deitar ela de lado, imagine que todo esse tecido, todo esse volume, se desloca gravitacionalmente em direção à maca. E eu tenho, então, esse ponto da cicatriz umbilical até a espinha ilíaca, um vazio, ou uma área que tem um volume menor de tecido, porque esse tecido deslocou levemente para o chão, em direção à maca. Vou colocar minha mão numa diagonal, onde eu entro em direção ao psoas, espinha ilíaca, cicatriz umbilical, coloquei. É uma incisão oblíqua, respira, ela solta, eu entro, longo, 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 longo,
Respira. Ela solta, eu entro. Longo, 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 longo. Respira. Solta longo, 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 longo. Veja, a cada expiração, eu vou inibindo um pouquinho mais a musculatura e vou entrando, vou entrando, vou entrando. Respira, solta longo. Muito bem. 1 minuto, dígito pressão, inibindo, inibindo, inibindo. Na expiração é que eu ganho. Acabei. Do mesmo lado, o piriforme. Lembra que o psoas e o piriforme estão do mesmo lado. Vira de barriga para baixo. Psoas esquerdo, piriforme esquerdo. Trocânter maior, sacro. Encontrei origem e inserção do piriforme. Vou fazer dígito pressão em cima do piriforme numa condição de aproximação para inibir. Então, vejam, trocânter maior, a face interna do trocânter maior é onde insere o piriforme. Na borda do sacro, encontrei origem e inserção. Aproximo o piriforme e coloco dígito pressão. Respira, solta longo. Respira, solta longo. E faço 1 minuto de dígito pressão, inibindo essa musculatura. Imediatamente depois, eu posso alongar o grupo muscular. E, por último, vira de barriga para cima. Eu quero pegar o quadrado lombar numa posição onde eu abro o lado oposto do disco, da hérnia. Então, a hérnia dela é aqui à esquerda. Chega para baixo um pouquinho mais, por favor. Aí. Segura lá em cima. Eu quero uma alavanca de ponto fixo. A perna do psoas, eu jamais vou fazer laser, porque aumenta a dor. Então, eu vou fletir. Estabilizo ela em flexão. Pego face lateral e vou tracionar ela em lateralização. Então, veja. A hérnia dela está desse lado aqui, do lado esquerdo. Essa perna relaxada para fazer o contra-laser, para não tensionar o ciático. E pego a perna dela em extensão e mantenho, sustenta, sustenta, sustenta. Respira e vou ganhando progressivamente. Respira, solta longo. Respira. Veja que é uma face lateral, não tem rotação, não tem inclinação, é só para pegar abertura nesse sentido. Estou fazendo, acho que vocês conseguem enxergar, aqui, exatamente isso. Para pegar o quadrado lombar, do lado que está curto, aumentando o espaço oposto à hérnia. Pronto. Muito bem. Vira de lado, senta, por favor. Vou trazer de volta a minha cadeira aqui. Pessoal, só um minutinho, eu vou tomar água aqui.
Pronto, colocar meu óculos de volta para poder enxergar vocês. Joaquim, uma das melhores aulas que assisti. Parabéns pela explicação. Muito bom, excelente mesmo. O que é que nós estamos vendo aqui? Boa noite, professor. Agora nós vamos começar a briga para ler as mensagens. Muito bem. Bianca, cadê a Bianca? Fez uma pergunta aqui. Pronto, então vejam. Toda vez que eu for tratar um paciente, eu tenho que ser muito criterioso para fechar um diagnóstico diferencial, físico-funcional. A primeira coisa é exatamente essa, é físico-funcional. Qual é a mecânica que predispõe a direção do disco, a lesão do disco? Desativar alguns grupos musculares. Depois de desativar alguns grupos musculares, que são os músculos perpétuos, que estão hiperativos pelo sistema tônico postural, aí sim nós vamos entrar nas manobras específicas para direcionar o disco, que não foi nenhuma das que eu fiz aqui hoje. Aqui foi mais avaliação e mais desativação de 3 grupos musculares. Amanhã eu quero classificar radiologicamente cada tipo de lesão, continente, conteúdo, protusão, extrusão, bulging, que algumas pessoas já me fizeram a pergunta hoje. Gabriela Carla, a báscula é predisposição, em 85% dos casos, estará do lado da hérnia. Na verdade, a hérnia estará do lado da báscula. Mas não é regra absoluta, entenda isso. Existe 15% dos pacientes que não seguem essa mecânica. Bianca, por que ocorre a hipertrofia das articulações interfacetárias? Pelo seguinte, nossa estrutura óssea ela é extremamente moldável a vida inteira. Se você pressionar um osso o dia inteiro, daqui a um mês ele tem um calo. Chama efeito piezoelétrico de tração e pressão. Se você pressiona a faceta o dia inteiro, ela desgasta a cartilagem. Esse desgaste já é uma artrose e a mecânica vai para o osso subcondral, que aumenta o seu volume nas escleroses. Por isso chama hipertrofia facetária, porque ela aumenta a sua quantidade de cálcio e o seu volume. É uma resposta de defesa do nosso sistema. Muito bem, vamos lá. Lucimari, maravilhosa aula, muito obrigado. Mostrar a aula, muito bom, Ana Amélia, Bianca. Então, estou à disposição, como é que está aí? Quem tem alguma dúvida, pergunta. Monique, quando a gente tem um paciente que relata dor na parte anterior da perna, coxa, é o femoral, é o cutâneo, são níveis diferentes de compressão de raiz. Por exemplo, se a gente pensar no crural, que me dá uma cruralgia e não uma ciatalgia, ele vai ter dor no trocânter, na fáscia lata, na face lateral da coxa. Se ele tiver uma compressão do femoral ou do cutâneo, ele vai ter dor anterior na coxa ou dor medial. Então, isso depende de qual o nível de compressão que o paciente tem causado pela hérnia de disco ou por qualquer outra estrutura. Entenda que nem é só o disco que comprime raiz nervosa. Eu posso ter um aneurisma, eu posso ter um cisto, um osteófito, qualquer alteração que comprimiu a raiz,
ele vai me dar uma dor irradiada. E dependendo do nível, vai pegar uma raiz ou outra. Ramon, obrigado. Listese ou fratura? Segue o mesmo raciocínio? Davi, listese é um deslizamento. Espondilolistese é um deslizamento da vértebra. A listese, ela pode ser para frente, para trás, para o lado direito, para o lado esquerdo, não importa. A vértebra pode escorregar. E nem sempre a listese é precedida por uma fratura. Às vezes é um desgaste articular, um desgaste facetário, em que as vértebras subluxam. Elas luxam, não quebram. As listeses clássicas, que são as de L5 para S1, essa é sempre precedida de uma fratura do istmo, mas que não é uma fratura traumática, é uma fratura espontânea, porque o indivíduo nasce com um defeito que chama espondilólise. A espondilólise é uma falha do istmo que pode quebrar em alguma fase da vida e aí sim a vértebra escorregar, tá? Mas nem sempre está relacionado com fratura, não. A listese pode acontecer espontaneamente por desgaste. Muito bem, aula maravilhosa, que bom que todos gostaram, aula perfeita, Ramon, beleza. Mais alguma pergunta, gente? Estou aqui à disposição de vocês. Amanhã, nós vamos falar a respeito da retirada do conflito e alívio da dor, que é a primeira fase do protocolo manual. Meu paciente tem que sair daqui melhor do que chegou. E, às vezes, um único atendimento muda completamente a vida do paciente. Lógico que eu não preciso falar que se trata hérnia de disco com um atendimento, não é isso. Mas o conflito você pode retirar em um atendimento. Aí depois entra estabilização segmentar, consciência postural, fortalecimento, isometria, tudo aquilo, tá? Marcelão, obrigado pela participação. Geni, que bom. Tucuruí, Pará, Fabrício, acho que é Pará, né? Marcos Vinícius, como é feito a obrigada? Você consegue ler aí, Cris? Marcos Vinícius, uma pergunta. Como é feita a obrigada da escoliose? Ficou igual para você. Marcos, é que a sua pergunta ficou meio confusa. Professor, como é feita a obrigada da escoliose com exame de imagem? A medição? Como é feita a medição da escoliose? Pronto. Marcos, existe um protocolo, aliás, existem vários protocolos que se mensura escoliose. Existe Ferguson, Risser-Ferguson, Greenspan, Cobb, Moy, Nash-Moy, Lipman, tem um monte de protocolos. O que é mais usado, normalmente, é o de Cobb, que é, assim, nas escolas mundiais de postura, Cobb é uma referência por ser mais simples, por ser mais fácil. Nós temos que definir qual é a vértebra mais inclinada. Nem o que aconteceu hoje. Nós temos que definir qual é a vértebra mais inclinada. Vamos pensar aqui. Mais inclinada para cima da curva, para dentro da curva. E a mais inclinada para dentro da curva, abaixo da curva. Aqui já começa a corrigir, então já não é mais curva. Então, vértebra final superior, vértebra final inferior, são as duas vértebras com maior inclinação. Se você traçar uma linha com a régua nela, você vai ver que elas formam um ângulo quando elas se encontram. Esse é o ângulo de Cobb. Lógico que existe curso específico para escoliose, e hoje nós não estamos falando da escoliose, mas em algum conteúdo lá na nossa página do Instagram, José Lima _online, tem como se faz essas mensurações.
Quando o paciente apresenta comprometimento degenerativo. Aí que fugiu de mim. Fala para o aluno da escola que a gente tem uma aula completinha lá no YouTube. Estou lendo aqui a frase, a pergunta, tá? Fiquei em silêncio porque a pergunta é longa. Bruna Angélica, amanhã eu vou mostrar cada uma dessas considerações suas. Síndrome facetária, hérnia de disco, quando é que toca a raiz ipsilateral, homolateral, contralateral, e qual é a manobra que eu devo fazer para retirar o conflito e aliviar o sintoma do paciente. São protocolos. E toda essa indicação, qual o melhor tratamento, ela é baseada nos testes específicos. Se eu fiz o teste que reproduz a dor, eu vou para o contrateste, que é o que vai minimizar a dor. Continuando com a pergunta de escoliose, que eu acho que foi alguém fez uma pergunta de como se mensura escoliose. No nosso canal do YouTube, José Lima Underline Online, tem uma aula completa sobre isso. É gratuito, vai para lá, assiste, procura lá. Nós temos muitos vídeos lá. Ana Amélia, a hérnia de disco ela pode ser intraforaminal, extraforaminal. Por exemplo, os dois pacientes com a hérnia póstero-esquerda, um pode chegar para nós totalmente inclinado para a direita, que é a postura antálgica, que chama lateral shift, o outro pode chegar totalmente inclinado para a esquerda. O que mudou entre esses pacientes? A localização da hérnia. Entenda que uma hérnia ela pode ser anterior e ela não vai pinçar raiz. E o que vai fazer é a compressão facetária. Por isso, ele pode ter dor localizada, com característica lombar, mesmo sendo uma hérnia. E o outro ter dor irradiada, que vem com o diagnóstico, que vem no exame clínico, nós vamos ver que são hérnias. Hérnias no mesmo nível, mas a localização da hérnia é o que caracteriza a diferença de sintoma. Felipe, na verdade, nós tratamos sintoma nessa fase. A primeira fase, que é esses protocolos de desativação, ela sempre é baseada na retirada do conflito. Eu quero tratar a dor do meu paciente. Se o meu paciente tem uma hérnia de disco para a esquerda e eu tentar alongar o quadrado esquerdo dele, eu vou piorar a hérnia dele. Então, os movimentos são diferencial, direcional e pela sintomatologia. Lembra, rotação, inclinação e extensão. Esses são os três, que amanhã eu vou mostrar, eu vou falar exatamente sobre isso. Então, a nossa aula de amanhã ela vai ser especificamente para classificar nos exames de imagens essas dúvidas que vocês têm sobre a localização, onde é que está a hérnia, intra ou extraforaminal, é continente, é conteúdo, é bulging, como que eu classifico isso e qual é a diferença dessa classificação na hora que eu faço aquela manobra. Então, eu não posso fazer a manobra se chegar os dois pacientes com uma hérnia póstero-esquerda, muito parecida, eles têm manobra diferente pela localização da hérnia. Antônio, nós estamos tentando salvar as aulas para que vocês assistam no dia seguinte. Eu penso que a aula de amanhã a gente vai conseguir. Está lá a resposta já da Cris. Eu.
Muito bem. Se não tem mais dúvidas, colegas fisioterapeutas e estudantes, nós vamos encerrar pelo dia e venham todos preparados, convide seus amigos, faça suas postagens, venha amanhã para a gente entender as manobras preferencial de retirada de conflito e direcionamento do disco. Certo? Obrigado pela participação. Manuela, Daliane, Marcos, que bom. Muito bem, todos aqui, muitos amigos, obrigado pela participação. Gabriela, que bom que você estava com saudade das aulas, está aqui. Euvânia, obrigado. Gilda. Edivânia. Quanta gente conhecida aqui. Obrigado pelo privilégio que me dão, viu? Até amanhã, gente. Recife espera, Bruna. Daqui uns dias estarei aí de novo. Obrigado, Joel. Geni, obrigado. Até amanhã. Não percam, hein? Até amanhã, às 8 horas e um ponto. Estaremos ao vivo. Tchau.